Olá, tudo bem com vocês? Sou Cristiano Oliveira, sócio proprietário da Carhead Electric. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma polêmica nos veículos. O famoso mau contato. O que é esse mau contato? Nada mais é do que uma resistência anormal no circuito. Através de um diagrama bem simples aqui, com apenas duas cargas, vou mostrar para vocês esse vilão que acaba com a vida do técnico automotivo no momento aí do seu diagnóstico. Antes de mais nada, ative aí o sininho, as notificações, se inscreva no canal para poder pegar aí esse conhecimento do mundo da elétrica, da automotiva. Seu diagnóstico vai te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá? Temos aqui um diagrama bem simples, nós temos aí uma bateria, o ponto almassa e duas cargas aqui em paralelo. Quando eu falo de resistência elétrica, o mau contato, eu estou falando aí de algo numa conexão, que eu tenho ali uma carga no meu circuito e tenho uma conexão ou uma emenda no chicote que está me causando aí uma resistência anormal no circuito. Existe a resistência do fio condutor, tem que ter a resistência do componente elétrico, mas o que não pode ter? Uma soma de outra resistência. Então, mostrando aqui nesse circuito, eu tenho aqui uma lâmpada, não coloquei aqui a potência dessa lâmpada, em paralelo contra a lâmpada. Vamos pegar somente o primeiro circuito, a primeira ramificação aqui dessa lâmpada. Eu tenho uma lâmpada, sabemos que minha fonte de energia é 12 volts, e para ela poder dissipar a potência dela, ela precisa do 12 volts, né, o nominal, e precisa de um valor de corrente. Utilizando aqui a lei de Ohms, fizemos um cálculo numa primeira situação. Eu tenho somente a lâmpada, com a resistência dela, eu estipulei uma resistência de 2 ohms para essa lâmpada. Aplicando a lei de Ohms, para encontrar a corrente nessa ramificação, eu tenho aí a corrente é igual a tensão sobre a resistência, a corrente é igual a 12 volts sobre 2 ohms, e eu tenho aí a corrente 6 amperes. Para essa ramificação, essa primeira carga. Para eu poder dissipar a potência dela, o lumes dela, eu preciso de 12 volts, né, tensão nominal, e preciso de 6 amperes, para ela poder dissipar a potência dela. Digamos, o veículo chega na oficina, pegar isso como exemplo, mas tem N exemplos. Uma lâmpada está fraca, você vai ver, a lâmpada está em boas condições, então é algum problema no circuito. Você vai medir, não está chegando lá os 12 volts. E também, né, a gente não se mede lá a corrente, mas se for medir também o valor de corrente para dissipar essa potência, não está sendo adequado. Simulei aqui uma resistência anormal no circuito, aquele famoso mau contato. No caso aí, pode ser uma emenda, pode ser um conector no circuito, que tenha lá, né, como os técnicos conhecem, o conector, né, o terminal macho e o terminal fêmea. Por algum motivo, foi utilizado ali um multímetro, algum teste, ou até mesmo um movimento ali do chicote, se abriu-se muito a terminal fêmea e ao conectar novamente o conector macho, fica ali um espaço que está sujeito à umidade que tem no ar e com o tempo vai criando-se uma oxidação. Com isso, cria-se uma resistência naquele ponto, naquela conexão. E isso cria uma resistência. E toda resistência, ela dissipa uma potência. Então, para isso, ela vai precisar de um valor de tensão e um valor de corrente circulante. Se nesse ponto de conexão criou-se uma resistência, criou-se um ponto equipotencial, então ele vai gerar ali uma queda de tensão. Vai gerar uma queda de tensão, essa minha lâmpada que está no meu circuito, que precisa de 12 volts, já não vai ter mais os 12 volts, vai ter um valor menor. E a corrente circulante nesse circuito também vai ser menor. Com isso vai dissipar a menor potência essa lâmpada. Aquele lume dela não vai iluminar como era para ser. Vamos ver aqui o segundo caso. Tivemos o primeiro caso de somente a lâmpada no circuito, com 2 ohms. Simulei aqui 1 ohms para essa conexão, esse famoso mau contato, essa resistência normal no circuito. Coloquei um valor de 1 ohms. Então, seguindo aí minhas aulas, você vai ver que a resistência em série no circuito, ela se soma. Então, somando a resistência da lâmpada
de 2 ohms com a resistência anormal no circuito de 1 ohms, você vai ter 3 ohms no circuito. Então agora vamos olhar para a corrente, o segundo caso. Não sei se os caros amigos estão conseguindo enxergar aí, mas vou falar. A corrente é igual a tensão sobre a resistência, aplicando aquele lei de ohms. A corrente é igual a 12 volts, que continua sendo tensão da bateria, sobre agora 3 ohms, que agora a somatória das duas resistências, a resistência da lâmpada mais a resistência normal no circuito, eu tenho 3 ohms. Então, se 12 volts sobre 3, então agora minha corrente no circuito é 4 amperes. Eu precisava para essa lâmpada dissipar a potência dela, iluminá-la de acordo, eu precisava de 6 amperes. Agora eu tenho aí 4 amperes no meu circuito, porque eu tenho uma resistência normal no circuito. Essa lâmpada vai dissipar a potência dela, iluminar o lumes que necessita? Não, não vai. Diminuiu minha corrente nessa ramificação, nesse circuito. Isso ainda estou falando da corrente. Vamos olhar para a tensão? Os amigos estão conseguindo entender aí esse vilão aí do dia a dia que mata o técnico automotivo. Ainda estou falando de coisa simples, uma iluminação que trabalha com 12 volts. Depois vamos fazer uma breve discussão em uma que trabalha com sinais, trabalha com 5 volts. Então agora vamos olhar para a tensão. O que aconteceu aqui? Por que essa lâmpada está acendendo fraco? Olhando aqui para o primeiro caso, em relação à tensão agora, a tensão, aplicando novamente a lei de Ohms, a tensão é igual a corrente vezes a resistência. A tensão é a corrente de 6 amperes, do inicial lá, o primeiro caso, olhando só para a lâmpada no circuito, vezes a resistência da lâmpada, que é 2 ohms. A tensão é igual a 12 volts. E olha, então, sem a resistência normal, no primeiro caso aí, a lâmpada está com uma queda de tensão sobre ela, né? Está recebendo 12 volts. Perfeito. Mas vamos olhar para o segundo caso, eu tendo ali no meu circuito uma resistência normal, com uma resistência de 1 ohms. O que vai acontecer agora com a tensão? Olhando para o segundo caso, a tensão é igual a corrente vezes a resistência. A tensão é igual a 4 amperes, porque no segundo caso a corrente caiu para 4 amperes, vezes 4 amperes vezes 2 ohms, que é somente da lâmpada. Tranquilo? Então a tensão é igual a 8 volts. Conseguiram entender? Eu olhando para a corrente, circulando a corrente de 4 amperes, multiplicado pela resistência da lâmpada, somente da lâmpada, eu tenho uma queda de tensão sobre a lâmpada, o que ela está recebendo para poder dissipar a potência dela, somente 8 volts. Espera aí, minha lâmpada, até que você pega a lâmpada, você vê lá, sei lá, 50 watts, 12 volts. Tem uma queda de tensão nela de 8 volts. Minha lâmpada vai dissipar a potência de acordo lá, o lumes dela não vai. Então olha para cá, o vilão, quem é o vilão? Eu fiz questão de fazer aqui a queda de tensão depois, né, de toda essa resistência normal, tá? Primeiro e segundo caso aqui, a queda de tensão sobre a lâmpada, 8 volts. Esses outros 4 volts, né, da tensão nominal da bateria, 12 volts, para onde foi parar? Uma resistência normal de 1 ohms, me criou-se para esse exemplo, uma queda de tensão de 4 volts. Então está aí o vilão, está aí aquele mau contato, resistência anormal no circuito, tá? Tecnicamente resistência anormal no circuito, chamamos aí de mau contato, não tem problema nenhum, somos amigos do mesmo jeito. Isso eu estou dando esse exemplo numa lâmpada comum que vai acender fraco. Você vai lá, encontra esse vilão aí, você não vai sair trocando lâmpada, sair condenando o carro todo, você vai fazer seu diagnóstico. Encontrou, às vezes está lá na BSI, na BSM, está lá no conector no meio do circuito, está no próprio fusível. O fusível, você remove ele para testar ele, às vezes você encontra nele, o fusível está bom, lógico, está acendendo, mas o fusível não está rompido, o elemento fusível, mas eu posso ter oxidações ali que está criando essa resistência normal e está tendo essa queda de tensão somente no terminal mesmo, foi o que eu falei, macho e fêmea, criou uma oxidação por algum momento, espetaram um mutinho, já não sei, e
ficou uma abertura, criou-se uma oxidação ali, no momento até acende bem, depois com a umidade, a corrente elétrica circulante, a temperatura vai aumentando, cria-se uma oxidação, cria uma queda de tensão. Você vai lá, tirou o fusível, colocou um fusível novo, fez uma limpeza ali na pressão terminal, montou, a lâmpada voltou a dissipar a potência dela. Se você for medir, nossa, chegando 12 volts, ou mais, né? 12 volts nominal. Entenderam aí o conceito da resistência anormal no circuito? Que cria ali meu mau contato, algo não funciona de acordo. Por que mau contato? A pessoa vai lá, mexe, aí dá aquela esfregadinha no terminal, aí acendeu, opa, tira a mão, apaga, ou acende mais fraco. Então, por isso que é chamada de mau contato, sendo aí nossa resistência anormal no circuito. Tranquilo, meus caros amigos? Dando aí mais uma palhinha, seria num curso de injeção eletrônica que nós vamos ter futuramente. Isso estamos falando de uma lâmpada de 12 volts. Pensa comigo, um sensor, né, um módulo fornece para o sensor 5 volts e passa pelo sensor, faz lá conforme a variação de temperatura ou o que ele estiver medindo e retorna para o módulo uma referência. Ele envia 5 volts e precisa lá a referência de tensão de retorno ou a tensão de referência. E digamos um exemplo aí, para chegar para o módulo, né? Chegou 2,5 volts, ele tem uma estratégia lá, o banco de dados dele tem estratégia, ó, tempo de injeção 2,5 volts, o tempo de injeção lá 15 milissegundos. 2,6 volts, tempo de injeção 16 milissegundos, aberto, tá? Depende da estratégia. Digamos que nesse circuito, ou no circuito de retorno para o módulo, ou enviar o valor de tensão, eu tenho essa resistência normal no circuito. Digamos que para esse sensor não está chegando 5 volts, porque tem uma resistência normal no circuito que está me consumindo 1 volts, né? Chega a 4 volts nesse sensor. Retorna para o módulo um valor totalmente diferente ao carro, ou né, uma coisa ou outra. Ou ele vai trabalhar com tempo de injeção menor, pegando um tempo de injeção, por exemplo, vai ter várias N estratégias, ou ele pode estar com um tempo de injeção maior, o carro está consumindo muito, talvez a luz da injeção nem acende, vai estar beberrão, tá? Então eu posso ter vários problemas. Então, se eu tiver uma resistência normal no circuito, eu estou enviando, o módulo envia 5 volts, mas não chega a 5 volts, tem um vilão no meio do caminho que está me consumindo. Ou pode ser no retorno, o sensor já teve a variação dele, o que vai retornar para o módulo, aquele fio de retorno lá do módulo, do sinal que vai chegar para o módulo, era para chegar a 2,5 volts, está chegando aqui 1,9 volts, 1,8 volts, ou menos, dependendo da oxidação que tiver no meu circuito, essa queda de tensão, essa resistência normal, vai chegar a valores totalmente fora do padrão, do parâmetro dele. Ele vai funcionar? Porém vai funcionar com estratégias diferentes, porque ele está chegando um valor errôneo. Entenderam o que pode acontecer? Uma resistência normal no circuito, ok? Então, siga a gente no nosso canal, sempre vai ter mais dicas aí em cima desses conceitos elétrico-eletrônicos e o que mais a gente conseguir ajudar meus caros reparadores, tá bom? Tudo de bom, até a próxima!